Mas este é um nascer do sol, aliás, é um pôr do sol em Cascais, no Guincho, um dos últimos pôres do sol de 2019. E aquilo que me tinham proposto de falar na reunião da RICMIS, da APAP, foi como, na sessão brasileira, foi como reduzir a mortalidade e hospitalizações no Cabana. E se isso é possível demonstrar com a Cabana. Vamos dividir a apresentação em algumas coisas. Primeiro, as características das guidelines, quais são as suas coisas boas e as suas limitações. A seguir, o problema do Cabana e do registro do Cabana. Depois, de facto, falar um pouco das vantagens da análise intention to treat e como podemos melhorar os resultados da ablação e ter impacto no prognóstico dos doentes. De facto, quando olhamos para as guidelines, aquilo que elas nos mostram é que foi possível reduzir o AVC através dos anticoagulantes e, sobretudo, da introdução dos novos anticoagulantes e que isso levou a uma modificação da epidemiologia. Nós hoje não temos como principal problema a morte por acidente vascular cerebral, mas temos um terço dos doentes que morrem ainda de morte cardíaca, por insuficiência cardíaca e por situações de morte súbita. Estas mortes mostram que, de facto, manter o doente em fibrilação auricular com frequência controlada não é o ideal, e mesmo nos doentes bem anticoagulados, eles têm um enorme declínio cognitivo e têm demência vascular, de onde nascer em ritmo sinusal e viver em ritmo sinusal é melhor do que estar em fibrilação auricular. E a evolução das guidelines começou logo numa coisa que sempre me complicou um bocadinho a noção de que não estávamos a falar completamente certo. E a primeira coisa é como é que só podemos aceitar de primeira intenção doentes que já fizeram terapêutica farmacológica. E não podemos, senão, optar em doentes selecionados e com fibrilação auricular paroxística, segundo as guidelines europeias, para fazer ablação de primeira intenção. Portanto, são muito poucos doentes que nós víamos em fibrilação auricular tinham essa possibilidade. Depois, a resposta do consenso de expertos feita em 2017 já veio modificar um bocadinho esta situação. E a primeira coisa que veio dizer é que tanto as formas paroxísticas como as formas persistentes podiam ser tratadas de primeira intenção. E também considerou, o que era contraindicação nas guidelines europeias, doentes assintomáticos, que em certos doentes assintomáticos, por suas características específicas, poderiam ser também considerados para tratamento. O que dava a entender que o tratamento em doentes assintomáticos pode ter que ver apenas com uma coisa, é com a capacidade de melhorar o seu prognóstico. E por último, as guidelines americanas em 2019 aceitaram que havia um impacto prognóstico nos indivíduos com insuficiência cardíaca em doentes selecionados para melhorar a sobrevida e reduzir as hospitalizações. Então, tem havido uma evolução do conceito de tratamento de sintomas para a possibilidade de tratarmos não só os sintomas, mas melhorarmos a sobrevida e a qualidade de vida como fatores combinados. Então, esperamos pelos resultados do Cabana Trial. Eu devo dizer que quando em 2008, 2009, no NASP foi-nos mostrado pelo Dr. Parker o Cabana Trial, eu fiquei um pouco assustado, porque o nome Cabana, como vocês percebem em português, não é muito sólido. E, de facto, o estudo poderia revelar a mesma fragilidade das cabanas. E, de facto, como é que nós vamos hoje verificar este estudo, que teve um número importante de crossovers, e o vamos aplicar na população de todos os dias. Hoje, quando nós apresentamos um estudo desta dimensão, o principal dado é que ele tem um efeito mediático tremendo e todas as pessoas gostam de dar uma opinião que fique para a história. E a primeira coisa foi que os eletrofisiologistas, tendo tido um resultado que não mostrava vantagem na sobrevida, viam vantagem em grupos de doentes que poderiam beneficiar deste tratamento porque não era pior que as drogas. Por outro lado, os outros, e dentro desses outros estava o editor
da Medscape, que era realmente o principal motor do Dr. Mandrola, das pessoas que diziam que apenas os intention to treat funcionavam. E qual era o objetivo deste estudo? Este estudo inicialmente tinha por objetivo a mortalidade total, mas depois teve como endpoint primário um conjunto de dados. Toda a mortalidade total, o AVC com sequelas, a hemorragia importante, a paragem cardíaca. E só nos endpoints secundários estavam os endpoints primários dos estudos habituais em cardiologia, que era a mortalidade total e a redução das hospitalizações cardiovasculares. Mas isto não foi sempre assim. Em 2009, no editorial publicado no Arritmias de Circulation de Arritmias, o que acontece é que o Dr. Parker, que era o editor, faz um editorial, que era o promotor do estudo, faz um editorial em que afirma claramente que os crossovers não são permitidos e que os doentes vão ter como objetivo final a mortalidade total. Isso não foi o que aconteceu. E não foi o que aconteceu porque, a meio do estudo, dificuldades de entrada de doentes levaram a que o comitê de decisão escolhesse não a mortalidade total, mas este conjunto de dados, mortalidade total, AVC, a hemorragia, a paragem cardíaca, e também modificasse uma coisa importantíssima, é que os doentes passavam a poder ter crossover. E aceitaram um crossover de 25% a 30%, ou seja, quase um terço dos doentes com crossover, e a amostra tinha sido reduzida de 3.000 doentes para 2.200 doentes, e o follow-up aumentado de 4 para 4 anos e meio. E aceitava-se ainda uma perda de 2% do follow-up. A coisa mais intrigante deste desenho deste estudo foi que este desenho do estudo foi submetido para publicação a 8 de janeiro de 2018, mas os resultados do estudo foram apresentados 3 meses depois, ou 4 meses depois, em maio de 2018, no HRS. E quando os resultados foram apresentados, deu-se uma situação extremamente constrangedora. As salas eram pequenas para tanta audição, eu estava numa sala em que não via o Dr. Parker, acho que o Dr. Maurício também estava connosco nessa sala, e de facto o que aconteceu foi que na apresentação o Dr. Parker mostra estes resultados. Havia 2.204 doentes randomizados, 1.108 para o braço de ablação por catéter, 1.096 para o braço de drogas, mas na ablação por catéter 10% dos doentes, 9% dos doentes, 102 doentes não tinham feito ablação, mas foram considerados como tendo feito ablação. E no grupo de drogas que não podiam fazer ablação, 301 doentes tinham feito ablação, ou seja, 27,5%. Isto significava que à volta de 40% dos doentes não tinham feito a terapêutica prevista e que ainda havia mais 10% de doentes perdidos para follow-up. Quanto ao braço dos doentes que deveriam ter feito ablação, mas não fizeram ablação, em pergunta feita após a apresentação, o Dr. Parker respondeu que esses doentes, muitos deles eram de origem asiática, chineses e sul-coreanos, e que quando chegavam à altura da ablação pediam-lhes para pagar, era um monte de dinheiro, e os doentes não tinham, e então não podiam fazer ablação, mas ficavam no grupo de ablação, o que, num estudo randomizado, multicêntrico, parece estranho. Por outro lado, não havia explicação para a quantidade enorme de crossovers a favor do terapêutico ablativo. E, com estes dados, estávamos perante um estudo que deveria ser considerado inconclusivo. Mas olhemos ao estudo em si mesmo. Os doentes com menos eram para ter mais de 65 anos, tinham menos de 65 anos em 1/3, mais de 75 anos em 14%, 1/3 eram do sexo feminino, tinham doença cardíaca, um grande número deles, com cardiomiopatia em 11%, a classe funcional de insuficiência cardíaca era 2 ou 3 em 1/3 dos doentes, 10% tinham tido AVC ou AIT, a fibrilação auricular era persistente em 47%, mais 10% de persistente de longa duração, portanto em mais de metade dos doentes, portanto eram doentes com alguma severidade. E tinham sintomas classe 3 e 4 da classificação de severidade da insuficiência de fibrilação auricular.
Ora bem, quando nós olhamos aos resultados, verificamos a primeira coisa que eu gostava de saber num estudo de intervenção, face a um estudo de drogas, era se a intervenção era perigosa, ou seja, se nós tínhamos mais efeitos adversos e se eles eram mais perigosos do que a terapêutica farmacológica. Aqui o Cabana é útil porque nos mostra que tivemos 0,8% de tamponamentos, raras estenoses pulmonares, não houve fístula atrioesofágica e que estes dados, destas complicações, eram compensadas pelos efeitos proarrítmicos dos fármacos, nomeadamente taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, em doentes que tinham sido randomizados para terapêutico. Ou seja, balanceava o número de tamponamentos de 10,8% com o número de doentes com respostas arrítmicas graves, potencialmente fatais, de também 0,8%. Então, em efeitos adversos, não havia diferença. Depois, em relação ao endpoint primário, não havia também diferença, e em relação à mortalidade total, também não havia diferença significativa. Assim, no endpoint primário, atingido a 8% dos doentes de ablação versus 9,2% dos doentes com drogas, e a mortalidade tinha sido 5,2% no grupo de ablação versus 6,1% no grupo com drogas, e a mortalidade de hospitalizações cardiovasculares, aí sim tinha havido diferença significativa com um P menor que 0,01 e tinha sido 51,7% para o grupo de ablação e 58,1% para o grupo com drogas. Portanto, se nós tivéssemos um endpoint final como mortalidade e hospitalizações cardiovasculares, havia um benefício significativo para a ablação. Mas o mais importante deste assunto é que quando nós olhamos a este fator de haver menos mortes, de haver menos AVCs, de haver menos hospitalizações no grupo que fez ablação, quando nós olhamos a subgrupos, nenhum subgrupo dava, porque se já não dava no grupo total, a análise de subgrupos já não era favorável a distinções. Exceto para um facto que nós detectámos e publicámos na Revista Portuguesa de Cardiologia, no editorial que falámos, que escrevemos, que se chama A Ciência Merece Justiça, face à resposta de Mandrola sobre o Cabana, sobre o Intention to Treat Analysis, em que diz a ciência merece respeito, nós contrapusemos com este dado a ciência merece justiça. E porquê é que a ciência merece justiça? Merece justiça porque nós verificamos que o único grupo que tinha resultados significativamente diferentes eram os doentes que deviam ter feito drogas e foram fazer ablação. Porque havia uma diferença muito significativa. Morte e AVC no grupo que tinha feito ablação e que devia só ter feito drogas, nesses 30% de doentes, tinha sido apenas de 2,3%, face ao dobro, 5,4% no grupo que fez ablação e 9,3% no grupo que se manteve em controle só com drogas. E isto não tinha sido reportado por ninguém. Outra coisa era que realmente, se nós tivéssemos feito o estudo, como ele estava descrito no Circulation de Arritmias em 2009, o que tinha acontecido era o que era esperado, uma redução maior que 30% da mortalidade. Ou seja, se nós tirássemos os doentes que fizeram crossover, nós tínhamos conseguido ter, e portanto só os que fizeram ablação tinham feito ablação, os que mantiveram-se como grupo controle de drogas mantinham-se como grupo controle de drogas, nós tínhamos uma redução da mortalidade de 32%, o que era francamente importante. Por outro lado, para compensar este não resultado apresentado por Parker, ele apresenta simultaneamente para um estudo de qualidade de vida em que o que demonstra é aquilo que já tinha sido demonstrado nos estudos de insuficiência cardíaca e ablação de fibrilação auricular, que é que mais importante do que suprimir completamente a fibrilação auricular é reduzir francamente a quantidade de fibrilação auricular. E assim, este estudo de qualidade de vida mostra que os doentes viveram bastante melhor os que fizeram ablação, que tiveram menos recorrência, 50% versus 69% aos 3 anos, uma redução de risco de 48%, e que isso teve um impacto muito significativo na sua qualidade de vida. Assim, quando temos que concluir sobre o trial do Cabana, temos algumas coisas que são importantes mostrar. Primeiro,
que o crossover afetou de forma muito significativamente os resultados. Segundo, que na análise habitual e aquela que é considerada estatisticamente importante, o intention to treat, nós tínhamos que não havia diferenças significativas em relação ao endpoint primário. Mas não era um estudo neutro, e daí a necessidade de justiça, porque havia uma redução significativa da mortalidade e da hospitalização cardiovascular em 17%. E também que havia uma redução significativa na recorrência de fibrilação auricular, que é isso que faz a ablação, de 48%. No estudo pré-protocolo, nós tínhamos demonstrado que havia uma redução do risco de 27% do risco primário, do endpoint primário, e de 32% na mortalidade total, o que mostrava que quem fazia a ablação seguindo o protocolo tinha grande benefício. E a ablação não tinha tido mais efeitos adversos do que fazer fármacos, era, portanto, uma terapêutica segura. Em relação ao estudo de Cabana, fez-se ao mesmo tempo um estudo de registro, ou seja, em que de facto não há crossover. Os doentes que foram tratados por ablação entram dentro do registro e comparam-se com os que não fizeram ablação. E aqui confirma-se o mesmo que tínhamos encontrado no estudo por protocolo, ou seja, uma redução de 33% na mortalidade e de 41% nos AVC isquémicos, numa população estudada de 183.760 doentes, fazendo um propensity score deste grupo enorme de doentes. Mas isto não é diferente do que nós já sabíamos, porque na prática clínica, em que os doentes fazem a ablação e vemos os resultados, a ablação foi sempre favorável para reduzir a mortalidade, para reduzir o AVC e para reduzir a demência. E isto é na experiência internacional, e nós também temos publicação pessoal sobre isto no nosso hospital e conseguimos também demonstrar que salvamos vidas. Mas a pergunta que se põe é, nós para fazermos ablação, o que é que ganhamos? E as perguntas normalmente que se fazem é, o que é que ganhamos em mortalidade, redução da mortalidade das hospitalizações, e esta que está aqui neste momento, e vejam, o Cabana Trial precisa de 15,6 doentes, com o endpoint e com os crossovers que teve, 15,6 doentes para reduzir uma morte ou uma hospitalização. O CASTLE-F, de insuficiência cardíaca de Marrouche, precisa apenas de 6,2 doentes para conseguir poupar uma vida ou reduzir uma hospitalização. Mas o Companion, que foi o estudo que introduziu os CRTs como terapêutica essencial na redução da mortalidade em quem tem bloqueio de ramo esquerdo e insuficiência cardíaca, necessitava de mais do que o estudo de Cabana para reduzir a hospitalização e mortalidade, e são doentes com insuficiência cardíaca, 22. Mas não devemos estar acanhados, isto é também do nosso editorial, publicado na Revista Portuguesa de Cardiologia, não devemos ficar acanhados no valor da terapêutica da ablação de fibrilação auricular. Porquê? Porque a vermelho tem as barras a vermelho, mostra-vos aquilo que é a redução, o número de pessoas necessárias de tratar para reduzir uma morte, 32,3%, 32,3 doentes, ou seja, 33 doentes, para reduzirmos, para salvarmos uma vida, no estudo Cabana, se for as-treated, se fez mesmo ablação. Se fizermos no grupo total e só considerarmos aqueles que de facto no resultado intention to treat, nós necessitamos de 111 doentes. Parece bastante, mas não devemos também outra vez ficar perturbados, porque o estudo Aristóteles, que introduziu a apixaban como droga das guidelines e uma das mais usadas a nível mundial, necessita para salvar uma vida de 131 doentes. E, por isso, no final, eu pus algumas questões que estavam de porque é que nós, quando olhamos para uma coisa, não vemos sempre a mesma cor, depende dos olhos que veem a tonalidade que lhe damos. E então, será que a intention to treat é o sagrado grau da estatística? Será que é realmente uma coisa que não pode ser mudada? Bom, a verdade é que é muito mais fácil viralizar informações engraçadas e inverosímeis, mas muito chamativas,
do que dizer coisas banais, mas que fazem sentido. E, dessa forma, o doutor Amandrola, que é o editor da revista Medscape de Cardiologia, ele esteve em Lisboa e isto é um excerto da parte que nós apresentámos quando ele cá esteve, para discutir com ele exatamente o estudo de Cabana. A primeira coisa que ele apresentou foi que afirmou que só a intention to treat é que era uma análise honesta. Que quem olhasse às análises per protocolo e as treated eram pessoas que tratavam mal o conhecimento científico, faziam mal à ciência. E que o eletrofisiologista não pode dizer que a ablação é superior a drogas, porque prejudica a sua profissão e faz falsas afirmações. E devemos opor-nos vigorosamente a isso. Eu, na altura, salientei ao Dr. Mandrola, que tomou bastantes apontamentos, que o sensacionalismo prejudicava os resultados científicos, embora pudesse ser bem aceito nos twitters e nas redes sociais. E para vos levar a perceber quanto pode ser engraçado a análise Intention to Treat do Cabana, eu vou-vos mostrar agora o Intention to Travel. Intention to Travel é um estudo que procura saber qual é a melhor forma de viajar de Lisboa para Paris, sabendo que, de acordo com o protocolo, um voo demora 2 horas e 25 minutos e uma viagem de carro, nestes 2.000 km, demora 15 horas e 13 minutos. A distância entre Lisboa e Paris é 1.720 km. E nós vamos fazer então uma análise baseada nos resultados do Cabana para verificar qual é a melhor maneira de viajarmos de acordo com os critérios do estudo do Cabana de Lisboa para Paris. Se é de avião ou por outro meio de transporte. Então, no grupo de avião, 108 pessoas teriam a obrigação de viajar de avião. 1.006 apanharam o avião, mas 102 provavelmente não tinham uma mão cheia de dinheiro para pagar o bilhete, não puderam viajar de avião e não tinham dinheiro, mas queriam chegar a Paris. Então decidiram ir a pé até Paris. E até Paris a pé demora por a viagem 344 horas. Se nós multiplicarmos 344 horas vezes 102 pessoas e fizermos as contas todas, verificamos que a viagem de avião no grupo que deveria viajar de avião para Paris demora 33 horas e 51 minutos. Aqueles que deveriam viajar por outro meio de transporte, nomeadamente carro, fizeram-no apenas em 795 dos 1.096 doentes, de pessoas, porque 301 pessoas, passando pelo aeroporto de Lisboa, preferiram apanhar o avião. E então, fazendo as contas, a viagem sem ser do grupo que não devia viajar de avião foi de 11 horas e 42 minutos. Assim, comparando os resultados e vendo que o grupo que devia viajar de avião tinha 33 horas e o grupo que deveria não viajar de avião teve 11 horas, ficou uma recomendação baseada neste estudo de Intention to Travel para Paris, que foi quem chegar ao aeroporto de Lisboa não se deve dirigir ao balcão de aviação, mas sim ao balcão de renta-car. Deve alugar um carro e com isso conseguirá chegar um dia mais cedo a Paris. Por outro lado, nós podemos verificar que, de facto, a ciência necessita de justiça e isso é devido ao facto de que a maior parte dos ensaios clínicos que entraram nas guidelines não são melhores do que os resultados que tivemos com o Cabana, mesmo com o crossover. E, de facto, se aparece um pato, se nada como um pato e coaca como um pato, é um pato. Porquê é que dizemos que é um coelho? É um pato. Se diminui a mortalidade e as hospitalizações, se diminui no tratamento recebido a mortalidade e o endpoint primário, e per protocolo a mortalidade e o endpoint primário, então é provavelmente um estudo positivo. E como é que podemos dizer que é um estudo negativo? Diminui a fibrilação auricular, melhora a qualidade de vida, diminui a mortalidade das hospitalizações, é um estudo positivo. Então, como é que podemos amplificar o impacto prognóstico da ablação de fibrilação auricular?
todos estes que estão aqui famosos também têm fibrilação auricular. É uma doença democrática. E nós hoje sabemos que, fazendo cuidadosamente o isolamento das veias pulmonares, conseguimos ter, ao fim de um ano, 80% dos doentes sem fibrilação auricular e sem taquicardia auricular, e isso é o resultado da evolução também da tecnologia. Também sabemos que não é possível tratar estes doentes sem condicionar os tratamentos prévios, ou seja, sem controlar os fatores de risco. E se o fizermos, temos um enormíssimo resultado favorável à ablação. Não é quem é obeso, quem tem alterações respiratórias, apneia do sono, não tem indicação para ablação, não. Tem a indicação e se fizer o controle destes fatores de risco, tem um resultado muitíssimo bom. Nós desenvolvemos um sistema de tentar poder dizer aos doentes se eles, antes da ablação, se eles tinham ou não indicação para fazer a ablação e qual é que era o seu resultado. Mas, infelizmente, não é fácil encontrar resultados muito favoráveis nesta discriminação. Primeiro, porque a dimensão da aurícula esquerda tem um impacto muito grande. Segundo, porque nós não sabemos ainda o suficiente. E num estudo recente, feito por um colega que vocês conhecem bem, que é o Dr. Daniel de Matos, ele conseguiu demonstrar que a gordura epicárdica, discriminada, a quantidade de gordura epicárdica encontrada nestes doentes, tinha mais capacidade preditiva de dizer que esse doente tinha insucesso ou sucesso do que os principais scores, onde está o Atlas Score, que é o nosso, mas o Dr. Flash, o Apple Score e o MD Later Score. E nós desenvolvemos um sistema baseado na gordura epicárdica, no volume da aurícula esquerda, no tipo de fibrilação auricular e ter a vida recidiva, e com este sistema nós conseguimos ter um valor preditor de 75% e conseguimos demonstrar que há um grupo de doentes que, de facto, nas condições atuais, não tem grande benefício na ablação. Se nós retirarmos esse grupo de doentes, que corresponde a 10,8% dos doentes identificados, nós conseguimos diminuir a recorrência de forma muito significativa e ter um valor de preditor para os outros doentes muito elevado. É claro que isto está ainda numa fase de início, as companhias internacionais gostaram muito do assunto e, sobretudo, a Biosense está muito entusiasmada, mas precisamos de dados para tentar encontrar quais são os determinantes para, no momento atual, podermos beneficiar de forma prognóstica da ablação. E há claro que existem grandes desenvolvimentos tecnológicos à nossa espera, que existe a eletroporação, que existem os mapas de alta densidade, mas aquilo que eu vos queria dizer é que a ablação de fibrilação auricular é menos fibrilação auricular e melhor qualidade de vida, reduz a mortalidade e as hospitalizações, e que, de acordo com as características do doente, o tipo de fibrilação auricular, o tamanho da aurícula e as suas características, os seus sintomas, a presença de doenças cardiovasculares associadas e a preferência do doente, depois de lhe explicarmos os riscos e os benefícios, podemos tentar ter um candidato ideal. Que obviamente é o doente sintomático com formas paroxísticas ou persistentes de longa duração, com aurículas pouco dilatadas e com baixa morbilidade. O futuro será provavelmente muito interessante e a evolução da terapêutica espera-se que seja muito continuada e muito promissora. Obrigado. Muito bom, Pedro. Está me ouvindo ou não? Estou ouvindo, estou. Estou só agora... Parabéns. Como é que eu tiro agora a tela? Foi reaction muito... Tá. Ok, está perfeito. Foi muito bom. Desculpe te colocar nessa situação. Para quem foi chamado assim de imediato, foi espetacular. Parece que você estava com a aula na ponta da língua mesmo. Muito bom. Vou deixar os comentários aí para o Francisco para ver a visão clínica da apresentação do Pedro. Primeiro que se ele está me vendo aí, já passei umas palmas para ele aí, né? De palmas aí, porque realmente foi uma aula muito contundente. Obviamente ele foi provocativo, com toda razão. Essa é uma aula provocativa para quem sabe muita ciência e procura buscar o que pode trazer de melhor mediante o trabalho que ele está defendendo. A gente é clínico e na época a gente esperava o Cabana ficar pronto em 1 ano, 2 anos, e o Cabana não ficava pronto, não saía nunca.
Então, quando eu olho uma questão da sua viagem de Portugal para, né, de Lisboa para Paris, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em planejamento. Eu adoro viajar e me planejo muito. E é engraçado a pessoa pegar um avião e não se planejar depois e querer voltar, ir a pé, né? Então, fico imaginando que a questão do Cabana ficou claro para mim que é planejamento, não foi bem planejado. Quer dizer, se você estivesse lá, você colocaria o estudo como não inferioridade, porque aí ficaria mais fácil fazer, inclusive, análise de intenção de tratar. Porque o estudo ele veio com uma base, eu vi que você tentou esconder esse fato, o fato dele não, de ele já imediatamente ter imaginado 30% de superioridade. Como ele foi desenhado para superioridade, por isso que ficou difícil fazer a análise de intenção de tratar. Porque a análise de intenção por tratar, eu imagino que só valeria a pena se fosse por um estudo de não inferioridade, né? Aí você poderia fazer o P-protocolo. E aí foi a grande confusão que deu. Mas eu entendo exatamente o que você fala, porque eu também tenho os meus pacientes. E o paciente ele não é um trial, o paciente ele não é o nosso paciente é dinâmico. Eu tenho pacientes clínicos que eu preciso do Maurício para fazer ablação, do mesmo modo que pacientes com ablação precisam de droga em algum momento porque tem recorrência. A gente não pode ter ideia fixa. Eu costumo brincar que com fibrilação atrial, ideia fixa é ser psicopata. A gente não é psicopata. A gente não pode ter ideia fixa. A gente tem que ter maleabilidade, flexibilidade e procurar o melhor tratamento para o paciente, saber qual é a expectativa dele para o tratamento. Então, sempre no consultório, o Maurício, com certeza, também faz isso, com mais experiência que eu ainda. Acho que a gente pergunta para o paciente qual é a sua expectativa que você quer. Mas para um trabalho, aí vem a questão da ciência, merece respeito, ok. Mas eu imagino que o meu único, né, que a gente se tivesse que fazer um debate é o planejamento. Eu acho que se o estudo fosse de não inferioridade, talvez isso daí não teria nenhuma discussão hoje. Como ele foi montado para superioridade, a intenção de tratar ficou prejudicada e a análise pelo protocolo, teoricamente, ela não pode ser feita. Obviamente que você jogou um fato de mundo real e aí a gente entende que isso aí não é. Mas está de parabéns, foi excelente. Eu fiquei aqui me deliciando com toda o seu raciocínio, a sua lógica do começo ao fim. Obrigado. Aquilo que eu vos queria dizer é que uma vez em Londres tive que fazer um debate com a Malés Oshini, do grupo do Michel Assoguer, e o trabalho era, eu ia defender que não devia ser feita ablação de fibrilação auricular nas formas persistentes de longa duração, e a Malés defendeu que devia ser feita ablação. Estava o Eduardo Roland como júri, como chairman, e ele perguntou logo de princípio quem é que estava a favor de uma ideia ou da outra. A minha ideia era francamente perdedora. Era 53% ou 54% para a Malés Oshini de que se devia fazer ablação, e eu tinha o restante, portanto 46%, 47%. E lembro-me de ela entrar um bocadinho afoita, com grande vontade de despachar o assunto. E eu deixei de falar e tal, e pus logo como um problema de poder enviesar a minha opinião, é que eu de facto fazia ablação e, portanto, não seria um torcedor forte pela ideia contrária. Mas ia como fazendo uma pergunta à audiência que me parecia que poderia imediatamente terminar a discussão. E eu perguntei, e pedi para levantar o braço quem tivesse de acordo. E perguntei quem é que fazia ablação numa senhora de 85 anos, com fibrilhação auricular há 15 anos, com outra com uma frequência cardíaca média de 65 por minuto, com uma tensão arterial controlada, bem anticoagulada e que fazia a sua vida normal, igual à da irmã que estava em ritmo sinusal. E ninguém levantou o braço para fazer ablação. De onde eu terminei dizendo, bom, eu vou continuar a minha argumentação, mas pelos vistos não preciso de dizer mais nada, porque isto é são a maioria dos doentes com fibrilação auricular. Bom, e portanto nós temos que ver as coisas dos dois lados. E obviamente que o que eu gostava de ter era o tratamento precoce e ter a certeza que o facto de ter bom resultado num tratamento precoce não é apenas o facto da doença ainda não ter evoluído, mas é a não evolução da doença. E eu não tenho a certeza disso. Eu não tenho a certeza se quando trato atraso ou impeço a evolução ou beneficio do momento em que trato. Portanto, eu devo-vos dizer que eu tenho dúvidas e vou continuar a gostar de as ter. Outra aspiração é este tratamento é muito pesado.
Por isso, nós deveríamos aspirar a ter um tratamento que tivesse 4 características: que fosse seguro, que fosse reprodutível, que fosse eficaz e que fosse para todos. Nós não estamos a ver um catéter enfiado na perna poder ser para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, a minha evolução neste momento é tentar que este tratamento, pelo menos enquanto tal, possa deixar de ser invasivo para passar a ser não invasivo, ou seja, sem punção da perna. Se nós conseguirmos isso, eu e o Maurício, significa que antecipamos o futuro. Eu sei que ele tem programa para fazer isso para algumas avaliações, mas isso depende de 3 coisas. Primeiro, de sabermos o que queremos, de serem lesões pequenas e de podermos contar com segurança na técnica utilizada. Mas vai ser possível. Muito bom, Pedro. Pedro sempre olhando lá para frente, né? Na nossa trajetória, nós tivemos a oportunidade de ver essa transformação toda do tratamento da fibrilação atrial. Quando nós começamos, não existia nada, depois surgiu a cirurgia para a fibrilação atrial, aí depois a ablação por catéter, que teve essa evolução toda, né, nesses últimos 20, 25 anos que nós temos trabalhado com ela. Não ficou perfeita ainda, tem uma série de informações que são necessárias, e, em particular, nesse grupo que você chamou atenção, que realmente que predomina, que são os pacientes com fibrilação atrial persistente. O que nós sabemos fazer hoje, aprendemos a fazer razoavelmente, é tratar os pacientes com fibrilação atrial paroxística, que tem uns focos muito claros, porque nós conhecemos razoavelmente o mecanismo da fibrilação atrial paroxística. Já da fibrilação atrial persistente, ela continua sendo ainda uma incógnita. O mecanismo fisiopatológico, a eletrofisiologia da fibrilação persistente, ela não é tão bem conhecida. E na eletrofisiologia intervencionista, para que a gente alcance um sucesso razoável, é fundamental o conhecimento fisiopatológico. E isso é que está faltando. Então, eu acho que nós devemos caminhar nos próximos anos ainda na tentativa de um melhor conhecimento. As tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos 5 anos, em particular o mapeamento dos rotores, que veio com muita expectativa, assim, que pudesse ser uma nova técnica para tratar esse tipo de paciente. Infelizmente, os resultados clínicos não foram satisfatórios. Então, eu acho que a gente vai ter novamente um período aguardando um pouco mais de informação nisso. Agora que a gente percebe a tendência atual é de aumentar a área de lesão, quando você não consegue saber exatamente qual é o mecanismo e naquele ponto o que é que os médicos, que o homem faz, ele estende, ele provoca uma lesão mais extensa, ele acaba destruindo muito mais do que provavelmente seria necessário. Eu acho que a tendência atual, nesse momento do tratamento da fibrilação atrial persistente, é esse exatamente pela falta da informação específica. E é isso que está faltando. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai chegar lá. E aí depois, quando a gente souber bem e tiver tecnologia para isso, começando agora com a radioterapia e tal, talvez a gente chegue um momento em que a gente possa fazer essas ablações sem realmente colocar catéter. Antes fazer com cirurgia, depois ficou minimamente invasiva com os catéteres e, quem sabe, sem catéteres. É uma expectativa. Não sei se a gente vai alcançar isso, mas essa nova geração, com certeza, eles vão poder ter essa oportunidade. O importante é que, nesse momento, no momento que a gente está envolvido e o presente, é tentar oferecer o melhor para os nossos pacientes e com aquilo que nós dispomos. Então, eu acho que os trabalhos científicos, análise crítica dos pesquisadores, cada serviço ter o dado os seus resultados é fundamental para compartilhar com os clínicos, e aí sim nós podemos oferecer naquele momento o que é melhor para os nossos pacientes. Então, acho que nós estamos nessa fase, eu acho que a gente faz isso razoavelmente bem, e espero na quinta-feira, ter a oportunidade de mostrar um pouquinho, sem tanta coisa técnica, mas informações que eu acho que são fundamentais para o clínico ter, com esse objetivo, de
selecionar bem os pacientes e saber quais são aqueles que podem eventualmente se beneficiar desse tipo de intervenção. Algum comentário, Francisco? Pedro? Eu queria também dizer que, em princípio, está aqui também Francisco Costa. Meu xará. Francisco Costa atualmente é uma autoridade médica muito importante, porque a nossa Polícia Federal chama-se Guarda Nacional Republicana e o Francisco é o responsável pós-Covid da direção daqueles que têm por obrigação não nos deixar sair de casa. De maneira que ele está a ouvir, se ele quiser, acho que ele pode entrar no meio da conversa, até porque atualmente é o meu braço direito nas ablações de todas as semanas e estamos fazendo coisas muito interessantes e neste sentido estamos num trabalho que mostramos ao Maurício e que está agora para publicação rápida, que é a capacidade de tentarmos precisar ao máximo nas taquicardias regulares por reentrada os locais de ablação para ter lesões muito precisas. O meu conceito é que existem fibrilações que podem ser quase fibriloflutters, ou seja, que têm grandes características de regularidade e poderíamos tratá-los de uma maneira diferente. Outra coisa é os mecanismos que nós temos associados aos tratamentos, que são armas às vezes um bocadinho fracas, quer para ver os rotores, para ver os cafés, pomos muitos nomes ao mesmo santo. É como a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora... Pronto, de facto são muitos nomes para o mesmo santo. Mas provavelmente é a mesma coisa. E sendo a mesma coisa, nós por vezes distraímos com os nomes que lhes damos. De facto, há atividade elétrica focal e atividade por reentrada que devemos vir a estudar melhor. Maurício deu um avanço brutal na eletrofisiologia, vocês têm a possibilidade de trabalhar com uma pessoa que eu conheci muito nova. Nós agora olhamos aqui para as imagens e ficamos mal dispostos, mas o Maurício era muito novo quando eu o conheci em Paris. E devo-vos dizer que ele mantém o mesmo espírito de olhar para as coisas com atenção e de simplicidade. E, portanto, dar-vos os parabéns porque a eletrofisiologia brasileira foi das que mais coisas ofereceu ao conhecimento científico. E quando ele era muito novo, a coisa que eu mais achava piada é que nós falávamos de um assunto, o Fontaine, com quem era o nosso mestre lá, falávamos de um assunto e o Maurício respondia invariavelmente, isso já fizemos. Mas não era um caso, era sempre 10, 20 casos com o Dr. Sousa. E, portanto, também o meu grande elogio para o Dr. Sousa, que é uma personalidade fantástica, incrível, que eu sempre muito apreciei, e dizer-vos que tenho uma grande admiração pela vossa capacidade de trabalho e pelos vossos resultados. Muito obrigado, Pedro. Tem uma pergunta aí, Maurício, na plateia aí, ó. Do Martins, doutor Pedro, qual o paciente, e é estendido aí para Maurício e para Francisco Costa também, qual o paciente que você seleciona para crioablação? Se tem diferença, se você sabe que aquele paciente você tem um perfil para crioablação ou se isso não faz diferença? Eu diria que nós estamos começando a crioablação. Talvez o Pedro, que tem um volume maior, ele tem essa facilidade. Aqui nós temos uma restrição muito grande pelo seguro-saúde. Então, a primeira seleção é o seguro-saúde. O Pedro tem a liberdade de fazer a crio. Eu gostaria de saber dele como é que ele seleciona os pacientes, para crio ou para radiofrequência. Nós, na crioablação, deixamos muito ao critério dos colegas que estão a fazer. Por exemplo, para terem ideia, o Diogo Cavaco, neste momento, ele faz todas as semanas casos de crioablação, em pequena quantidade, mas faz sempre. Eu julgo que os doentes, quem está habituado a fazer ponto a ponto, continuará a fazer ponto a ponto, provavelmente. Porque a tecnologia está a avançar, porque há muito desenvolvimento nos catéteres, até pela noção de que podemos vir a ter eletroporação com uma eficácia espantosa, e se isso é verdade, a pessoa não precisa de mudar. Quem está a começar e tem menos a facilidade de fazer uma coisa ponto a ponto, eu acho que é mais fácil fazer o balão. Dá lesões bastante extensas, não é uma coisa que dê uma pequena lesão, dá lesões extensas, e a nossa taxa de recidiva é muito semelhante. Portanto, eu acho que é como dizem as guidelines. A pessoa deve fazer a técnica que mais se adapta, etc. Aurículas grandes também ficam bem tratadas com balão, porque o balão faz uma lesão extensa e rápida, e eu acho que estas tecnologias são competitivas mas têm o mesmo obstáculo. O obstáculo é a capacidade de recuperar, dos tecidos recuperarem. A cicatrização é o nosso grande adversário.
porque nós temos uma lesão no final em que há isolamento das veias pulmonares e passado 2 dias, 3 dias já não há isolamento. O nosso obstáculo principal é o edema e a capacidade de coisa. Agora, a técnica, para mim, eu gosto mais de fazer ponto a ponto, distrai mais, mas acredito que quando é para ser mais rápido, olha, por exemplo, o Rui Providência, e eu faço uma vez por mês com ele, fazemos 5, 6 casos às vezes, de rapidamente 2 dias e fazemos muitos casos de crio. Para fazer muitos casos seguidos é também muito bom a criovalação. A experiência também do Hospital Santa Maria tem um dia para crio, fazem muitos casos seguidos. Muito bom. Respondido aí, Francisco. Sim. Costa, queres entrar? Sim, Olá a todos, bom dia. Eu tenho sobretudo mais experiência com isolamento ponto a ponto. A minha experiência com crio é relativamente pequena e talvez por isso eu me sinta muito mais confortável a fazer ponto a ponto e sempre que eu posso escolher eu prefiro fazer ponto a ponto. Se eu tivesse que escolher os doentes ideais para crio, seria sempre doentes de primeira ablação, portanto nunca reisolamento de veias, porque aí nós podemos querer fazer alguma coisa mais e na crio não podemos. E também, se tivermos um doente em que haja alguma suspeita de poder haver focos extraveias pulmonares, ou se o doente tem uma carga de extracistolia supraventricular muito frequente, em que nós possamos ter a intuição de ter que dar um toquezinho fora de veias ou isso, aí eu também acho que o sistema de mapeamento convencional pode trazer uma mais-valia, porque aí no final, sobretudo se a aurícula não for muito pequena, no final de gelar as veias, nós podemos sempre dar um bocadinho de isoprenalina, ver se há algum foco disparando de outro sítio e dar aí um toquezinho extra veias, mas acaba por ser a exceção e não a regra, não é, dos tratamentos. Mas pessoalmente eu gosto muito, prefiro fazer ponto a ponto com catéter de ablação convencional. É também uma coisa que nos distingue do hemodinamista, portanto temos alguma vantagem. É um grande risco, foi isto muito fácil porque outros poderão achar que sabem fazer e são capazes. Há um estudo feito com o catéter de ablação da Medtronic, com o catéter de balão, que mostra que nem é preciso olhar muito ao isolamento, o resultado é quase igual. Então temos de ter algum cuidado, quer na divulgação da informação, quer no cuidado com que selecionamos e tratamos os doentes. De facto, eu acho que o Francisco Costa disse bem, e é o que nós fazemos, tentamos fazer. É isso mesmo. Perfeito. Se tiver mais alguma pergunta aí, alguém quiser falar, fique à vontade. Acho que não. É só dar parabéns, aula completa, revisão perfeita. Parabenizar a todos, né, Maurício? E a sua aula ficou para quinta, Maurício? Não, fica para quinta. Eu faço uma complementação para os clientes. A ideia era eu fazer a minha apresentação, que era mais simples, para dar uma informação geral, e eu ia pedir para o Pedro complementar na seguida, depois numa outra apresentação, para discutir um pouco do Cabana, que é essa análise que ele fez mais profunda e tal, e a gente acabou invertendo. Mas eu faço e dou uma ajeitada para que fique coerente. Combinado. Ok? Pedrão, muito obrigado. Desculpe te colocar em fria novamente, mas foi excelente. Obrigado, Francisco, também, pela participação. Obrigado. Um abraço a todos, muito gosto, obrigado. Cumprimentos aí no Brasil. Obrigado. Tchau. Aí, obrigado. Obrigado. Gostamos muito, obrigado. Pedrão, obrigado. Um abraço, doutor Maurício, obrigado também.